Olá! Muitos de nós já ouvimos falar em Rotary, né? Mas o que será que realmente significa essa organização? O que ela faz? Quem participa? Hoje a gente vai mergulhar nisso. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente tem um material bem interessante. É um livreto da ABROL PR, Academia Brasileira Rotária de Letras do Paraná. Ah, legal! Nele, rotarianos já com bastante experiência, os acadêmicos, respondem a 32 perguntas bem comuns que quem está de fora costuma fazer. E essa ABROL PR, ela foi fundada há uns 4 anos, né? Pelos 4 distritos do Paraná justamente para isso, para incentivar que se escreva mais sobre o Rotary. Isso. E a ideia desse livreto específico de juntar essas perguntas e respostas foi do governador Mieczysław Surek, lá do distrito 4730. Então hoje, a nossa ideia é usar essas respostas para entender melhor o Rotary. O que é, o que faz, quem está lá dentro. Vamos tentar desmistificar algumas coisas, sabe? Mas sempre com base no que esses rotarianos experientes disseram no livreto. Perfeito. Uma visão de dentro para fora, então. Vamos começar com aquela dúvida clássica. Rotary é um grupo fechado? Meio secreto, talvez? O que o livreto diz? Olha, o material indica que a resposta tem nuance, sabe? Não é secreto. As reuniões, por exemplo, podem receber convidados, as discussões são abertas e eles buscam ter diversidade. Uhum. Mas a entrada não é tipo, vou me inscrever. Precisa de um convite de alguém que já é rotariano. Ah, entendi. Então tem uma chave, como um dos autores, o Olivar Conegliani, menciona. O convite é essa chave. E ele é baseado na pessoa ter boa índole, vontade de ajudar a comunidade, essas coisas, né? Exatamente, ele até usa uma frase boa. As portas estão fechadas, mas para quem quer entrar é fácil obter a chave. Mostra bem essa coisa dupla, né? Não é super exclusivo, mas tem um filtro ali, baseado em valores. Faz sentido. E outra pergunta que sempre surge: religião. O Rotary tem alguma ligação específica? Aí a resposta do livreto é bem direta. Não, nenhuma religião oficial. O lema é respeito a todas as crenças. O foco mesmo está na ação, em ajudar o próximo. Aqueles lemas famosos. Dar de si antes de pensar em si. Esse mesmo. E o mais se beneficia quem melhor serve. É por aí. O livreto até menciona o Papa Francisco como membro honorário de um clube lá na Argentina. E que mesmo ateus podem entrar. Segundo um dos autores, o Dionísio Olikchevis. O que une é o serviço, não a fé. Exato. E falando em símbolo, aquela engrenagem famosa do Rotary. Ela também tem uma história, né? Sim. Começou como uma roda de carroça, ideia do fundador, Paul Harris, para simbolizar movimento, civilização, e depois evoluiu para essa roda dentada para representar o trabalho em conjunto, a união, né? Tipo as engrenagens trabalhando juntas. E a descrição atual, segundo o André Felipe Pereira Martins, que consultou o site oficial, é 6 raios, 24 dentes, um rasgo de chaveta no meio e a cor dourada. Mas, curiosamente, esses números 6 e 24 não têm um significado histórico específico. É mais o conceito geral mesmo. Interessante. Bom, vamos para o perfil dos membros. Aquela ideia, Rotary é só para gente rica. O que o material fala? Então, o Rubens Costa Monteiro responde direto. Não é só para ricos, mas ele faz uma ponderação importante. É um clube de serviço, e isso envolve custos. Uhum. Custos tipo o quê? Tem as reuniões, que muitas vezes são com refeição, né? Café, almoço, jantar. Aí tem as contribuições por pessoa, a per capita, que vão para a organização maior, o Rotary International, e para o distrito, que é a região, e ainda o orçamento do próprio clube local. Ah, entendi. Então, na prática... Na prática, a conclusão do livreto é que a pessoa precisa ter condição de bancar isso sem apertar as contas de casa, sabe? Alguém com salário mínimo, por exemplo, teria muita dificuldade. E às vezes clubes menores podem ter um custo por pessoa até maior. Ou seja, não é uma regra escrita só ricos, mas acaba sendo um filtro financeiro natural, né? Exato. Uma consequência da estrutura. E aquela outra percepção, que é só para patrão, empresário de sucesso. O livreto também quebra um pouco isso. O Alcino de Andrade Tigrinho diz que é aberto a líderes sim, mas podem ser empresários ou não, patrões ou empregados. O foco é querer ajudar a comunidade e se desenvolver.
Ele até fala um negócio legal, que conviver com gente de profissão diferente ajuda a crescer. Dá o exemplo de superar a timidez para falar em público, sabe? Essa troca enriquece. Imagino que sim. E idade? Tem limite mínimo ou máximo para entrar? O Neviuri explica que o Rotary International mesmo não fixa uma idade. Os requisitos são mais sobre ser adulto, ter bom caráter, boa reputação, ser líder na sua área ou comunidade e, claro, estar disposto a participar das reuniões e dos projetos. Entendi. Geralmente o pessoal entra quando já tem uma certa estabilidade na vida, né? Mas ele reforça que jovens a partir de 18 anos, especialmente se já estão se destacando tipo na área de tecnologia, são super bem-vindos. Pode ser com 18 ou com 80. E estudante universitário pode? Pode sim. O Jorge Humberto Agudelo Franco confirma. Maior de 18 anos pode entrar direto num Rotary Club. Ele também lembra dos outros programas, né? O Interact, para adolescentes, 12 e 18. Ah, sim. E o Rotaract, para galera acima de 18. E o Rotaract hoje é visto mais como um parceiro do Rotary, não só um programa para jovens. Tem várias universidades, como na UFPR que ele cita. Um ponto super importante na história recente do Rotary é a entrada das mulheres, né? Como o livreto trata disso? A Cristina Lalumisa Servon Kachurek conta essa história. A entrada oficial mesmo só rolou em 1987, depois de muita discussão. Mas antes disso, elas já eram parceiras importantes, né? Atuavam nas associações de senhoras de rotarianos, ajudando nos projetos. Verdade. Foi um processo gradual, mas hoje elas estão em todas as áreas, todos os cargos. Já tivemos 2 mulheres como presidentes internacionais, o que é um marco. A autora diz que a presença feminina trouxe novas visões, criatividade, habilidades, deixou os clubes mais completos. Legal ver essa evolução. Bom, agora que a gente já entendeu melhor quem pode estar no Rotary, vamos ver o que eles fazem, para que servem as reuniões semanais. É só um encontro para comer e conversar? Não, definitivamente não é o foco na comida, como o Francisco Borsari Neto esclarece. Os horários de refeição são mais pela praticidade mesmo, para encaixar na agenda corrida do pessoal. O Antônio Cleudo Tossin Lopes complementa que as reuniões são o coração do clube, sabe? É ali que as ideias surgem, são discutidas, viram projetos para a comunidade. Ah, então é um espaço de trabalho também. Exato. E de networking, para fazer amigos, talvez até contatos profissionais. E para aprender também sobre liderança, sobre os problemas locais. É onde a coisa começa a acontecer. E a parte da ajuda direta, tipo assistência social, o Rotary faz isso? Faz, mas com uma filosofia bem particular, segundo a Maria Luzita de Faria. Ela até cita Maimônides, aquele filósofo, que dizia que a melhor caridade é ajudar a pessoa a se virar sozinha, a ser autossuficiente. Interessante essa visão. Então, o Rotary tenta ir além da ajuda pontual. Foca muito em capacitar as comunidades. Combater doenças como a polio, claro, mas também investir pesado em educação, ensinar profissões, gerar emprego, para dar dignidade para as pessoas. Ou seja, a assistência pode ser o começo, mas o objetivo final é transformar, dar ferramentas para a pessoa caminhar sozinha. Empoderamento mesmo. Isso, essa é a palavra. E na prática, assim, que tipo de projeto é mais comum? O livreto dá exemplos concretos. Dá sim. O Emanuel Mascarenhas Padilha lista várias frentes. Saúde, projetos de nutrição, levar água potável para quem não tem, construir poços, filtros, saneamento básico. Recursos, pode ser desde construir casas, instalar luz solar, dar apoio financeiro ou material, doar cadeira de rodas, por exemplo, até ajudar com terapias. Também orientam sobre como usar os subsídios da Fundação Rotary. E, claro, muitos projetos de educação, alfabetização, cursos tipo panificação, corte e costura. Bastante coisa. É, mas ele frisa uma coisa essencial. O projeto tem que nascer de uma necessidade real da comunidade e precisa do envolvimento dos membros do clube para dar certo. Mas todo clube precisa ter esses projetos grandes, estruturados? O Ney Fernando Perracini de Azevedo diz que não necessariamente. O Rotary pode servir de outras formas também. Os princípios são gerais, mas cada clube tem liberdade para definir o que faz de acordo com a sua realidade, seus membros, seus recursos. Isso até abre espaço para inovar no jeito de ajudar. Entendi. E a troca de experiências entre os membros?
Rola mesmo? Profissional, social? Rola, e é super importante. A Irma Sueli Oricoli fala que as reuniões são esse lugar de troca, de conversar sobre o bem-estar da comunidade, do país, do mundo. É desse convívio que nasce a amizade, o companheirismo, que são valores-chave no Rotary. E a parte profissional? O Evaldo Arthur Hasselmann complementa que negócios podem surgir, sim, desse relacionamento. O livreto até diz que é legal os rotarianos fazerem negócios entre si. Mas, e aqui tem o mais importante. Qual? Sempre com ética, usando a tal da prova quádrupla. Prova quádrupla? O que é isso exatamente? É tipo um checklist ético, bem simples. 4 perguntas para tudo que você pensa, diz ou faz. 1. É a verdade. 2. É justo para todo mundo. 3. Vai criar boa vontade e melhores amizades. 4. Vai ser benéfico para todos os envolvidos. Nossa, bem direto ao ponto. Sim, a ideia é aplicar isso sempre, inclusive nos negócios, entre rotarianos, para garantir que seja tudo correto, sem levar vantagem só por ser do clube, sabe? Muito bom esse guia prático. Com tanta coisa acontecendo, o que uma pessoa aprende estando no Rotary? O Gilmar Cardoso usa uma expressão ótima: escola permanente de aprendizado coletivo. Ele lista várias coisas. Aprende a fazer networking, desenvolve visão empreendedora, espírito de equipe, respeito e valorizar a diversidade, de profissão, raça, idade, religião. Fazer muito mais pela comunidade quando a gente se une. Mudando um pouco de assunto, vamos para a organização interna, dinheiro. Existe caixa preta no Rotary? Alguma coisa obscura com os recursos? O Mieczysław Szurek, que propôs o livreto, garante que não. Ele diz que a organização se baseia totalmente em transparência e ética. As contas dos clubes, dos distritos, do RI, tudo passa por auditoria, até externa, e os relatórios ficam disponíveis para os membros. E imposto? Clube de Rotary paga imposto igual empresa? O mesmo Mieczysław explica que não é bem imposto nesse sentido. Os clubes recebem as mensalidades dos sócios e mandam uma parte, a per capita, para o RI e para o distrito. Mas sim, são entidades formais. Têm CNPJ, precisam de contabilidade, declaram renda, têm custos para funcionar. A gente ouve muito falar também da Fundação Rotária, né? Principalmente por causa da campanha da polio. O que ela é dentro dessa estrutura toda? A Isis Ribas Bussi define como o braço filantrópico do Rotary Internacional. Foi criada lá em 1917 para fazer o bem no mundo. É ela que banca os grandes projetos humanitários pelo mundo focados naquelas áreas: paz, saúde, água, educação, saúde materno-infantil, economia e, mais recente, meio ambiente. E a polio é o carro-chefe, né? Sem dúvida, é a campanha mais famosa. Mas a fundação também dá bolsas de estudo importantes, tipo as bolsas Rotary pela Paz, e libera grana, os subsídios, para os projetos dos clubes e distritos. E de onde vem o dinheiro? Vem principalmente de doações voluntárias, a maior parte dos próprios rotarianos. Tem um conselho de curadores que administra tudo. E a fundação também apoia intercâmbios culturais e profissionais. Quais seriam as maiores conquistas dessa fundação, segundo o pessoal do livreto? O Evaldo Arthur Hasselmann destaca 2 coisas. A primeira, claro, é a campanha Polio Plus. Os números são de cair o queixo. De uns 350 mil casos de pólio por ano, nos anos 80, para só 12 casos em 2023, lá no Afeganistão e Paquistão. É um feito incrível de saúde pública global. Realmente impressionante. E a segunda conquista? A segunda, para ele, é a própria capacidade da fundação de durar e se adaptar por mais de 100 anos. Ela conseguiu se manter relevante, mudando os programas, os focos, para atender às necessidades do mundo e usar bem o dinheiro das doações. Essa longevidade ativa já é uma conquista enorme. E o dinheiro que o pessoal doa para a fundação, ele vai para onde exatamente? Como é usado? A Isis Ribas Bussi detalha isso. O dinheiro vai para bancar os programas naquelas áreas de enfoque que a gente falou. Tem fundos específicos. O fundo anual, que é de onde sai a grana para a maioria dos subsídios para os projetos, o fundo de dotação, que funciona como uma poupança de longo prazo para garantir o futuro da fundação, e o fundo Polio Plus, que é só para acabar com a polio. Entendi. Uma parte do dinheiro do fundo anual volta para os distritos, para os projetos locais.
subsídios distritais. Outra parte vai para os projetos maiores, os subsídios globais, que geralmente são internacionais. Uma fatia pequena cobre os custos administrativos e uma parte é investida para render mais. O foco, segundo ela, é sempre ser transparente e eficiente. Entendi. Agora falando rapidinho da liderança. Parece ter uma hierarquia, né? Lá no topo, o presidente do Rotary International. O que ele faz? Tem uma estrutura clara, sim. O Mário César Martins de Camargo, que já foi presidente eleito do RI, resume bem. Ele é o líder que motiva o principal rosto da organização para o mundo. Preside as reuniões grandes, indica comitês, define o lema do ano, as metas, aconselha a diretoria executiva e representa o Rotary em todo lugar. É um cargo de muita visibilidade, mas o mandato é de 1 ano só. E abaixo dele tem os diretores de Rotary Internacional. Qual a função deles? O Gerson Gonçalves, que também foi diretor, explica. Eles são eleitos por regiões. As zonas são 34 no mundo e ficam 2 anos no cargo. É o único com essa duração. O conselho diretor, que toma as decisões, tem 17 diretores, mais o presidente atual e o eleito. Eles supervisionam os clubes nas suas zonas e aplicam as políticas. Ele até faz uma comparação engraçada. Diz que os diretores são tipos cardeais na igreja, porque ajudam a eleger o presidente do RI. Interessante. Descendo para o nível regional, tem o governador distrital. Qual o papel dele? E uma dúvida comum que o livreto aborda, ele ganha salário? O Ed Martello, que já foi governador, define como um líder voluntário que coordena os clubes de um distrito. Ele visita os clubes, ajuda nos projetos, divulga as campanhas do RI, organiza treinamentos, é um embaixador do Rotary na região. E sobre o salário, ele é bem claro, não tem salário. É um cargo honorário, exige muito tempo e dedicação pessoal, mas ele descreve como uma experiência mágica. E qual a diferença básica entre um governador e um rotariano comum? O Antônio Halage, outro líder experiente, diz que no fundo são todos rotarianos com os mesmos deveres. A diferença está mais na caminhada. O governador geralmente já passou por vários cargos no clube, no distrito, acumulou experiência, conhece mais a fundo a organização. Aprendeu a gerenciar na prática. Pode ser com mentores ou cursos tipo Instituto de Liderança Rotária. E lá na base, no clube, qual o papel do presidente do clube? O Paulo Moro descreve mais como um administrador, um coordenador, não um chefe. Ele representa o clube para fora, cuida da administração interna, planeja e toca as reuniões, apoia os projetos, mantém o pessoal animado e unido, e pensa na continuidade do clube. E para fechar essa parte da estrutura, uma figura que talvez nem todo mundo conheça, mas que é importante nas reuniões. O diretor de protocolo. Ah, sim. O Roberto Sotomayor Karam explica o papel dele. É o guardião das tradições, da organização formal dos eventos, cuida da mesa diretora, da ordem de quem fala, de apresentar os convidados direitinho, precisa entender de cerimonial, de etiqueta, para garantir que tudo corra bem, com respeito, mantendo a boa imagem do Rotary. Ufa, uma estrutura bem pensada. Chegando no finalzinho da nossa conversa, vamos falar de como alguém entra no Rotary e qual a filosofia por trás disso. Para quem está ouvindo e se interessou, qual o primeiro passo? O Miguel Ângelo Gasparetto dá umas dicas. Primeiro, uma autoanálise. Eu sou uma pessoa sociável, gosto de trabalhar em grupo, tenho vontade de ajudar a comunidade, de fazer trabalho voluntário? Se a resposta for sim. E falar do interesse, ou então procurar um clube na sua cidade. Hoje, com a internet, é fácil achar o contato deles. Pode pedir para visitar uma reunião como convidado. É super normal para conhecer. E depois desse primeiro contato? Se der certo, se o interesse for dos dois lados, aí vem os requisitos mais formais. Geralmente, ter uma profissão ou um trabalho na comunidade, ter um perfil ético, sociável. Sendo aceito, o novo membro assume os compromissos. Pagar a mensalidade, ter uma frequência nas reuniões, que hoje está mais flexível, e participar das ações do clube. Os ganhos, ele diz, são as amizades, o companheirismo e a satisfação de ajudar. E qual é a essência, a filosofia que une tudo isso? A Marinês Botelho descreve o viver Rotary como um sentimento, sabe? De querer servir com ética, com entusiasmo, com generosidade, cooperando. O companheirismo não é só para ser legal, é o que fortalece o grupo para fazer o trabalho voluntário acontecer.
Aqueles lemas, dar de si antes de pensar em si e mais se beneficia quem melhor serve, são os pilares que dão força para a organização continuar. E tem prêmio? Vantagem material por ser rotariano? O Stefano Landowski diz que não, nesse sentido material. As vantagens são outras. O sorriso de uma criança que foi ajudada, um obrigado de alguém, sentir que sua vida tem mais sentido por causa do serviço. Os benefícios reais são aprender a se relacionar melhor, ter amigos de verdade e crescer como pessoa ajudando os outros. E voltamos à questão do custo, mas por outro lado. Quanto vale pertencer ao Rotary sem pensar em dinheiro? O Sérgio Leve traz uma visão histórica legal. Ele lembra que lá no comecinho, em 1905, o critério era ter profissão diferente para gerar negócios entre eles. Mas logo, em 1906, um cara chamado Donald Carter mudou o foco totalmente para o ideal de servir. Ah, mudou rápido, então. Sim. O Leve até lamenta que, às vezes, para ter mais gente, algumas exigências como a frequência foram afrouxadas. Ele cita um ex-presidente do Rotary, o Carlo Ravisa, que falava: Rotary precisa de quantidade, de qualidade. Entendi. Qualidade acima de quantidade. Exato. A conclusão dele é que o valor de pertencer ao Rotary não se mede em dinheiro. O custo real é a disposição de doar seu tempo, seu talento, sua energia para servir. E o valor que se recebe de volta, esse não tem preço. Tentamos trazer a visão desses rotarianos experientes sobre o que é a organização deles, uma rede mundial para servir a comunidade, com ética, companheirismo forte, uma estrutura organizada do local ao global, e tudo movido pelo engajamento dos membros e pela Fundação Rotária. Aberta a vários tipos de pessoas, desde que compartilhem essa vontade de fazer o bem no mundo. Exatamente. Acho que deu para ter uma boa ideia. E fica aqui uma reflexão final, né? Inspirada nessa ênfase toda no ideal de servir e naquela ideia do Maimônides de ajudar o outro a se tornar autossuficiente. Qual seria o impacto na nossa sociedade se essa filosofia de dar de si antes de pensar em si fosse mais presente no dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, de mais gente, mesmo fora do Rotary? Fica aí pra gente pensar. Uma boa pergunta. E para quem quiser saber mais, o próprio livreto indica os canais. O site internacional www.rotary.org, o site da Rotary PR, que é https://albropr.org.br, e também os links da revista Rotary Brasil para os distritos aqui do Paraná. Ótimo! Foi muito bom explorar esse universo do Rotary por dentro. Obrigada pela companhia de quem nos ouviu nessa jornada. Até a próxima!